Ei, Mariana aqui. E eu me chamo Ellen Vitória, Estamos começando mais um? Pod Design. E hoje vamos falar sobre as responsabilidades do design em fazer uma embalagem para uma empresa ou consumidor. No episódio 62, nós iremos tratar de dois tópicos. Eis a questão ou má-fé. E propaganda enganosa. Antes de começarmos, vamos tratar sobre algumas leis que estão relacionadas ao nosso tópico. E também regulamentos. Vamos lá. A legislação mais importante que temos aqui no Brasil, referente a relações no consumo de responsável, a lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, a partir dela foi criado o Código do Defensor do Consumidor. No artigo 6 da lei número 8.078, no início número 3 diz: são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificações corretas de quantidades, características, composições, quantidade e preço. Esse artigo tem ligação direta com os princípios da transparência e diz: o consumidor tem o direito de ser informado em todos os aspectos do serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo assim o princípio da informação. Artigo 37. É proibido toda publicidade enganosa ou abusiva. Inciso 1. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidades, propriedades, origem, preço ou quaisquer outros dados sobre o produto e serviços. Com tudo isso, nós vamos começar os nossos tópicos. Eis a questão: engano ou má-fé? O que será que iremos falar? De qual empresa, de qual marca? Temos cada empresa, cada coisa que acontece numa empresa. Nossa Senhora! E eles a escondem, né? Sim, pro próprio consumidor. Que é uma coisa, olha, que deixa a pessoa de boca aberta. Pode começar. Há casos de embalagens que, por algum engano, não colocam informações de ingredientes ou acabam causando alguma alergia ou malefício ao consumidor. Resumindo, causando algum dano ao consumidor. Que isso é muito errado. Isso é uma má-fé do caramba, vai acontecer com nossos queridos consumidores. O engano. Principalmente para nós, como designers, precisamos estar atentamente cada lei, cada ponto, vírgula, tudo certinho. É muito importante, né? Sim. Porque para o design, termos alguma embalagem, algo assim do tipo, nós precisamos ter algo que olhe, nós veja, bonitinho, tudo adequado. Se isso não acontecer, vai que isso não atende ao consumidor. Pode estar faltando por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, um exemplo, eu não tenho, mas vai que o consumidor, ele tem intolerância à lactose e na próprio produto lá tenha a intolerância, dizendo, tem leite, aí lá não tá escrito, mas no produto tem. Isso já aconteceu com várias empresas. Um exemplo delas é a Nestlé, que olha, escondeu e levou um processo do grande, que foi aqui quanto? Deixa eu até dar uma olhadinha, de 90 mil reais por causa de danos. 90 conto, imagina. E também tem alguns produtos que não contêm, por exemplo, leite, mas eles colocam assim: esse produto pode conter derivados de leite de soja. Só pra caso de merda, assim, não... Tava lá, a gente escreveu que poderia ter. Gente, cadê Nestlé? Desculpe, mas eu não quero um processinho, mas me desculpe, né?
bora botar seus designs pra trabalhar, botar na embalagem, né? Que se tá sendo uma má fé do caramba. Realmente, nesse caso, a gente tava falando... Esse caso era sobre a linha de biscoitos Bono, que não contém essa informação, mas, tipo, o biscoito era de chocolate. Você não acha que, tipo, por ser de chocolate, geralmente tem leite? Aí se pergunta se... Não, nem toda vez. Também pode ser. Porque tem a questão de... Tem alguns produtos que tem coisa, mas tem um certo derivadinho que pode, né? Eu não sei como esqueci dar o nome, porque não, né? Porque eu não sei o nome real. real, eu não sei. Mas tem uns produtos que tem próprio para intolerante à lactose. Mas em certos pontos tem resquício de lactose. Certos. Mas, né? As empresas escondem isso nas embalagens. Reparem muito bem, viu, consumidores? Que isso é um caso muito sério. Tipo, todo mundo deveria ler a embalagem, todas as especificações, mas geralmente não é isso que acontece. Apenas quando a pessoa tem algum problema, né? Nós também temos um outro exemplo, que é a Tang. A Tang também esqueceu de botar suas informações na embalagem, que foi o seguinte: tinha algum produto de tolerância não, resquício que deixou uma pessoa com alergia. Como foi o nome? Já me esqueci. O corante? O corante. Tinha pessoa que tinha alergia e não estava escrito que tinha corante. Mas a pessoa também deveria saber, né? Tang, suco Tang. Mas também, nesse caso, a embalagem dizia que não possuía corante artificial. Mas só que eles não botaram, só que não tinha corante artificial. Mas dá pra entender que não tinha nenhum corante. Mas ao mesmo tempo a gente pensa, Tang, o negócio... um suquinho de um bichinhozinho que vem, bota lá, sobe na água, que é lá em casa, corante puro. A gente costuma chamar de pó da morte. Assim que era também ano passado, que eu estudava no terceiro ano, gente do céu. Vendia, mas também dizia assim, menos um ano. menos um ano de vida. Mas também era o único que dava pra nós. Quer dizer, que te levava, né? Porque, né? Lá como eu estudava integral, não entregavam nem um pingo de suco. E quando entregavam, era nos últimos dias. É só água. Sim, era só água. Ou era muito azedo ou muito doce. Gente, Senhor Deus Pai amado. E isso também é uma grande má fé, né? Sim. Uma má fé e engano aos nossos consumidores. Esconder a informação de algum produto que contém, né? Isso o Código de Defesa dá o que falar bastante. O Código de Defesa ele é bem rígido com essa questão de embalagem. Uma muitíssima alta. Mas se o consumidor processar a marca ou a empresa, claro que o consumidor ganha. Porque é meio que óbvio. Porque na própria legislação, né? O consumidor meio que tem o direito e a empresa que tem que se defender, e não o contrário. Pois é. Estamos partindo por outro? Próximo tópico é propaganda enganosa. Muitas vezes um produto é vendido de forma errada ou ilusória para o consumidor, e essa falha da campanha pode causar grandíssimas multas para a propaganda da empresa. Um exemplo delas é a Activia. Nós iremos falar sobre a Activia. Nela foi multada por esconder algumas falhas que estavam na propaganda, dizendo, leva isso, mas não tinha isso, entendeu? Sim. A Activia se vendia quase como um remédio para melhorar a digestão, mas não é isso. Os iogurtes apenas auxiliam na flora intestinal, mas não serve como um remédio. Sim, davam muito a entender que a Activia
Toda vez, sempre quando eu era menorzinho, sempre perguntava, tá com dor de barriga, beleza. Compra uma Activia de ameixa. Sim, a mamãe não deixava eu comer porque eu não tava doente. Porque já dava-se entender que a Activia era um remédio. Sim. Não Danone, digestivo não, é digestivo. Sim. Gente, eles usavam termos como clinicamente e cientificamente para comprovar os benefícios do iogurte. Gente, que isso? Não existe isso. Nunca. A Activia só ajuda a melhorar, não quer dizer que é um remédio. Pode ajudar a regular, não é tipo certeza mesmo. Não tem nem condição, nem acaba vendo isso. E essa escolha de termos gerou uma repercussão negativa, visto que o produto não é cientificamente comprovado, assim, pra isso. É só um iogurte. Só um iogurte normal que todo mundo toma, que pode tanto fazer mal, quanto fazer bem para o consumidor. Sim. O consumidor também, eles fazem também um pouco de besta. Não é um remédio. Sim. A mesma coisa como meu nome? Nosso primeiro tópico, que a gente falou sobre engano ou má fé. Sim. Que também relata isso. Que isso também é um engano ao consumidor, não tem condição nenhuma. Sim. É um engano completamente ao nosso consumidor. Não sendo na embalagem, tá escrito lá, mas sim visualmente, fazendo propagandas, que é meio errado. Na televisão, nos banners. Sim. E esses dois tópicos podem ser muito confundidos, mas o primeiro, a questão mesmo é que pode ser um mero engano ter faltado informação, mas nesse segundo realmente dá pra é um engano. Que foi a pessoa que colocou justamente para vender o produto. Sendo uma má fé, literalmente. Porque, assim, por exemplo, a Tang poderia ter esquecido. Beleza, esqueceu tudo mais. Mas também ela leva o processo em cima disso. Porque ela se beneficiou. Sim. Desse engano. Ou não. Eu não vou... Mesmo sendo algo que deveria acontecer na embalagem, não aconteceu. E o design responsável pela embalagem deveria ter botado todos os tópicos certinho. Sim. Porque a gente não tem condição. Só uma informação. Só uma informação. Por exemplo, se eu estiver fazendo alguma embalagem de alguma coisa, de alguma marca, esqueci uma letra, a empresa cai tudo pra cima do design. Que com certeza aconteceu isso. Para a empresa não, né, arcar com toda... E as multas são... Principalmente multa de... Essas empresas, assim, devem ganhar horrores. Porque esquecem produtos, esquecem consumidores que, né, consomem aquilo. Esquece que nós somos seres humanos também. Precisamos saber de tudo que é informação. Então, né, bora prestar atenção nas embalagens. Mesmo que... É o nosso dever como designer, né? Também sendo como consumidor em si, devemos prestar muita atenção nas embalagens. Porque a embalagem está toda informação. Literalmente. Dizendo que é o que tem, que não tem. Se faz bem para quem tem lactose, quem tem alergia, se faz mal. Tudo está relacionado. A embalagem em si deve ser uma coisa bonita esteticamente. Para chamar a atenção do consumidor. Também informativa, né? Sim. Mas principalmente informativa. Porque devemos sempre informar. Por exemplo, se a gente fazer a embalagem em si, devemos sempre ter, como o nosso professor falou, o visceral e o comportamental. Com isso a gente consegue o reflexivo. Sim. O visceral precisamos trabalhar. É a estética, claro. E o comportamental é comprar aquilo. E o flexível, como é que é? Que eu até me esqueci. É algo mais profundo. A gente tem que ter alguma ligação emocional com o produto. Sim. Por exemplo, comprar aquilo só pra comprar. Entendeu? A mesma coisa o visceral. O visceral, ele é algo que eu só achei bonitinho e vou comprar. Mas não é assim, minha gente. Precisamos ter...
cai bem pra nós, se faz bem pra nós mesmos, com questão de consumir aquilo. Porque senão a gente tá ferrado, viu? Sim. Devemos prestar bastante atenção com isso. Senão, nós como consumidores só se ferram. Real. Falando também nesse âmbito farmacêutico, muitas empresas colocam em suas embalagens informações erradas com o fim de trazer de fazer o produto parecer mais eficiente ou servir a um propósito que não serve, ou até mesmo ocultar efeitos colaterais. Eu trouxe 2 exemplos aqui. O primeiro é da Airborne, uma empresa americana que fabrica aquele sachê de vitamina C. Sim. Aquilo lá deve ser muito ruim. Eu amo aquilo. Não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É aquele sachêzinho, assim, aquele que absorve. Nossa, aquilo ali é horrível, de laranja. Né? Não. É muito bom. Não, nunca que é. É muito bom. Aquilo ali, quando eu tô Aquilo é gripado. tipo um suco. Quando eu tô gripado, me dá ânsia. Não gosto. Tipo suco. Não. É melhor que Aquilo o ali, suco. aquilo ali é muito ruim. Parece que suco de caixinha. Não. Eu já tomei muito suco de caixinha antigamente, mas hoje em dia não me desce. Real. Pra quê? Pra quê, gente? O caso dessa empresa é que nas embalagens fez parecer que, tipo, se tu tomasse aquilo, ia prevenir a gripe. Mas sendo que não, aquele negócio é quase um suco, realmente. É pra, no caso, se tu estiver gripado, alivia um pouco a dor na garganta, Aumenta melhora. só a vitamina, literalmente. Não serve como pra prevenir. Eu teve um tempo que eu tava tomando vitamina C, vitamina B, vitamina A, vitamina E. Eu disse que já só faltou ter vitamina D. Tem vitamina D. Tem, é que é do sol. Mas no tempo eu tomei A, B, C e E. Não tomei a D. Eu saí do quarto que eu tava num tempo que eu tava com Covid. Eu saí branca. Mais branca do que eu já sou. Eu disse, gente, tudo bom? Cadê a vitamina D? Solzinho. A secorada. Que só, sendo só a vitamina C em si, quando tá gripado, não quer dizer nada. Mesmo sendo a embalagem, né? Toda bonitinha lá, toda esteticamente, né? Dizendo, isso daqui vai te fazer bem. Mas não te faz nada. Prevenir da doença. Na própria embalagem lá tá dizendo, prevenir doença. Não quer dizer que aquilo ali é um remédio. É só se precaver da doença, entendeu? Nesse caso, nem isso. Por um lado é. Tem sempre vitamina C. Pode prevenir, mas cientificamente cientificamente não. É não. comprovada. Cientificamente não é. Só mentalmente sim. De pai e mãe, sim. Um placebo. É dizer, leva um guarda-chuva, vai chover. Aí você não leva, chove, viu? Eu sempre pego chuva. É triste. Por exemplo, sempre quando nós temos alguma embalagem assim do tipo, que faça o nosso mal, só que a gente não quer encarar aquilo, na embalagem não, o produto em si. Só que na embalagem tá dizendo, isso daqui tem tal coisa, tem sódio a rodo. Já tiver lá, come. Por quê? Tipo assim, não tem... É algo visceral. Dizer, É. Eu quero aquilo porque eu gosto. Reflexível também. Não, comportamental. É o comportamental dele. Porque, né? A gente tá comendo lá porque a gente gosta. Tipo, geralmente tem algumas linhas em que tem, tipo, 15% menos gordura. Aí tu vê o sódio enorme, aí não coloca. Gente. Cadê meu designer? Pra pessoa mentalizar, isso é mais saudável do que esse do lado, que não tem 30% menos gordura. Por exemplo, tá lá no... Vou citar aqui, Matheus. O Matheus tá lá bonitinho, toda lá vem o corredor de biscoito. Você vai direitinho no Amorim. Certo. Amorim. Nele tem lá Balduco, bem do lado. Você prefere qual? Balduco ou Amorim? Amorim. Mas o consumidor prefere Balduco.
não gosto de pão duro. Mas muita gente prefere muito pão duro. Por conta, porque tem menos sódio, sei mais o quê. A empresa faz enganar o povo. Isso sim. Nem aqueles biscoito fit. Eu já vi muito vídeo de nutricionistas falando que, tipo, tem as mesmas coisas. Só assim, paga de mais saudável. Só pra dizer, sou saudável, vou comprar. Compre, na verdade. Compre Vou aquilo. morrer menos cedo. Sim. Só que, né, minha gente, vamos ter mais cabeça. Vamos olhar a embalagem. Porque a embalagem diz tudo. Como a gente citou nos nossos tópicos, é engano da própria empresa ou má fé. Sim. Nesse último caso, que é... A gente tá falando do slogan do produto, não pode ser caracterizado como propaganda enganosa, porque Sim. lá atrás provavelmente tem todas as informações. E o consumidor não olha. Sim, porque é chato. Sim, por Na exemplo. verdade, muito Por chato. exemplo, já aconteceu várias vezes comigo. Eu compro porque eu gosto, entendeu? Sim. Mas vai lá que tem algo me fazendo mal. Mas eu tô comprando aquilo, mas não tô olhando o que tá escrito lá. Isso é uma coisa que todo ser humano faz. É tipo, você só sabe que tá doente quando você vai no médico e faz consulta. Se você não fizer isso, você não está doente. Sim, isso é coisa dessa cabeça. É coisa dessa cabecinha, mas não, você não tá, né, com a cabecinha. É que seu corpo tá pedindo socorro, entendeu? Mas é triste a vida dos nossos consumidores, nós somos, né? Pra nós é triste. Como design. Também. Porque como nós trabalhamos agora nessa área, quer dizer, nós iremos trabalhar, se Deus quiser. E ele vai querer. A gente tem esse podcast há anos, a gente se formou em 2005. A gente fazendo 2023, tudo. Ai. Eu já nasci formada. Tá bom? Ai. Por exemplo, nós como estamos aprendendo nessa área, nós devemos sempre prestar muita atenção. Mesmo estando no primeiro período, nós estamos no episódio 62 também, nós precisamos prestar bastante atenção em várias coisas. Porque precisamos olhar o nosso consumidor, que nós também somos consumidores. Precisamos prestar atenção na nossa estética, a estética do produto, bonitinha, mas também algo dizendo, vem sódio, vem carboidrato, sei lá o que, tudo escrito atrás, com as informações, tudo bonitinha, né? Com as informações. Precisamos trabalhar na estética? Precisamos também, mas não 100%. Precisamos também ter informações sobre aquilo. Precisamos não esconder aquilo que... A gente, nesse primeiro bimestre, está discutindo muito qual é o papel de designer. Sim. E o que é o design. O design é meio que tudo. Não é apenas estética, mas também é informação. Tem que prestar atenção em cada detalhe e servir o consumidor, né? Porque como consumidores, ou esteticamente ou fisicamente, tanta coisa, precisamos prestar atenção em tudo. Informações, detalhes, estética, se é bonito ou não, precisamos prestar atenção em tudo. Por exemplo, se eu for vir aqui numa terra aqui do lado, eu aqui olhando as informações bonitinhas lá, isso daqui vou olhar, porque, né, estamos estudando, precisamos saber mais informações. Sim. Também as empresas precisam prestar mais atenção nisso, porque isso afeta o consumidor. Não precisamos só esconder aquilo. Pois é, pessoal, estamos chegando a mais um final de podcast. É triste, mas o papo tá bom, precisamos encerrar. Porque, né... Não pode estourar. Não pode estouramos o tempo aqui, um limite aqui, estamos quase. Mas muito obrigada por todos que assistiram e escutaram. E vamos seguir. Tchau. Tchau.